Seja muito bem-vinda a essa aula. A ideia aqui é que a gente trate do marco jurídico da Constituição Federal, principalmente sobre a saúde para frente. Então, incluindo a saúde dentro do blocão de Seguridade Social, é a opção feita, por isso, de a gente começar com o artigo 194. Então, se não tiver expresso no seu edital, não tiver assim nada muito específico, você consegue estudar provavelmente só o bloco saúde, a seção saúde, que é do artigo 196 ao 200. Agora, se no seu edital tiver Seguridade Social e Saúde, você já sabe que precisa estudar do 194 em diante, tá? Como são só 2 artigos, eu acho que vale muito a pena, porque você contextualiza melhor, consegue entender um pouco melhor algumas alternativas, onde a questão não trata exatamente desses 2 artigos, mas o entendimento deles te ajuda a eliminar, enfim, você consegue ter um acerto ali mais provável. Então, a gente vai ver essas partes todas para você fazer um bom trabalho, para você chegar e arrasar dentro dessa disciplina, tá bom? A ideia que você estude, primeiro, reforma sanitária, é pelo seu entendimento, pela construção de um conhecimento que tenha uma certa lógica, e aí a gente vem para a Constituição, e aí você estuda a Lei 80.80.90 e estuda a Lei 8142, junto com o que mais a gente tem sobre conselhos de saúde, aí vai para o Decreto 7508, aí vai para a PNAB, enfim, principalmente esse início, tá? Quando você faz dessa forma um pouco mais lógica, temporalmente falando, a sua ideia de SUS ela vai ficando realmente mais consolidada, logo você erra menos bobagens, porque você decora menos, você realmente consegue entender o processo. Beleza? Então vamos vir aqui comigo, porque eu separei de bloco em bloco para a gente passar por esses conteúdos, iniciando, como eu te disse, acerca do 194 e 195, que faz parte da seção que trata da Seguridade Social, tá? Então, Seguridade Social, tornar seguro, seguro quanto a quem? Então, Seguridade Social protege contra esses riscos sociais, riscos ditos sociais, fome, desemprego e doença. E quando a gente fala doença, a gente engata depois com a seção saúde. Para lembrar, para não esquecer, para fins de prova, que é o que nos interessa, eu quero que você memorize que dentro de Seguridade Social, dentro desse macro tema, a gente vai ter o mnemônico SPA, tá? Então, S de saúde, para ficar na ordem que aparece, tá? S de saúde, P de Previdência Social e A de Assistência Social. Grava o que está dentro da Seguridade Social. Dentro da Seguridade Social, falando em artigo 194, que vamos começar na sequência, ali são 3 componentes. Você grava a sigla SPA, tá? S, saúde, P, Previdência e A de Assistência, tá? Agora, é preciso que a gente faça algumas comparações, né? Primeiro ponto sobre a contribuição, segundo ponto se é ou não universal, né? Porque a gente sabe que a saúde é universal e isso está muito bem enraizado já para nós. Mas, além da saúde, esses 2 componentes, como que a gente faz essa diferenciação para que você não escorregue em nenhuma alternativa da sua prova? Olha só como é que você vai estudar. A saúde, a gente sabe que é universal. Aliás, foi uma grande conquista da Constituição para frente, né? Inclusive, a universalidade é um princípio, certo? Universalidade, um princípio. A gente encontra ele tanto ali na Constituição Federal como em outras. Constituição Federal, mas, vou colocar aqui, Lei 80.80.90, que é a lei que regulamenta o SUS, tudo bem? Aqui na Lei 80.80.90, de fato, a gente encontra ela em forma de princípio dentro do artigo 7º, mas fica mais fácil de você localizar. Alguns princípios que a gente vai ver, que a gente está acostumado a escutar, não estão expressos ali na Constituição, na Lei 80.80.90. Por exemplo, a equidade. Muita atenção, tá? A equidade, ela é considerada um princípio naquela divisão que a gente tem entre princípios doutrinários e princípios organizativos, mas esse princípio não está expresso ali no artigo 7º. Muito cuidado com a sua prova. Bom, voltando aqui sobre a saúde, ela é universal, isso é bem claro. Mas com relação à contribuição, observa a característica que ela tem. Você pode encontrar na sua prova, considerando como correta, 2 formas. Primeiro, a saúde não é contributiva, e quando se fala não é contributiva absolutamente, tá? Porque não existe ali um fundo que você pague que vá direto somente para a saúde. Então você pode encontrar essa expressão de que ela não é contributiva ou ainda que ela é contributiva de forma indireta. E quando a gente fala de forma indireta, é que o dinheiro, o pagamento, a contribuição da população, ela vai ali por um órgão de assistência, né? Não diretamente para um órgão de assistência,
Mas por meio dos impostos, a divisão ela é feita e é prestado recursos para a saúde de uma forma indireta, percebe? Não é que nem a Previdência, onde você colabora e aí então tem direito a receber. E se você não colabora? Não tem direito a receber. A colaboração na saúde, ela é indireta, ela está dissolvida nos impostos, entende? Esse financiamento populacional, ele é de uma forma assim diluída, não é um imposto específico que te dá direito à saúde. Então, cuidado com essas duas alternativas, essas duas possibilidades de frase, elas conseguem te trazer esse mesmo entendimento. Quais são as duas? Ela é não contributiva de forma absoluta, então, sim, não existe ali um local que eu contribuo e por causa dessa contribuição eu receba de volta a saúde. Ou pode aparecer que ela é contributiva de maneira indireta. Agora, comparando, a Previdência Social, a gente não pode dizer que ela é universal, porque dizer que é universal significa que todos têm direito. Então, a saúde, todos têm direito. Não importa se é recém-nascido, se é idoso, não importa a cor da pele, não importa a condição social, não importa nada que diferencie um sujeito do outro que vai determinar se tem direito ou não à saúde, tá? Aqui, já por outro lado, na Previdência Social, a gente não tem a universalidade aplicada. Eu preciso realmente de contribuição. E eu preciso de contribuição regular, ainda possível. Então, grava isso, tá? É mediante contribuição regular, tá? Eu preciso pagar para poder receber de volta. Eu preciso investir nesse tema, digamos assim, para eu poder responder de volta, receber de volta. A Previdência Social, quando você está ali atuando no seu cargo, seja ele qual for, ele tem o quê? Um desconto compulsório. Então não vem descontado na folha, mas também é possível ser pago à parte. Então é algo que é acessível ao trabalhador formal, ao trabalhador informal, entende? Porque se eu não tenho um vínculo e não tenho esse desconto em folha automático, então eu não teria direito de contribuir com a Previdência e ter os benefícios que a Previdência fornece mediante a tal contribuição regular? Tenho, desde que eu faça a tal contribuição à parte, tá? E olha que a gente não entrou no 194 ainda de fato no texto da lei, mas é para você compreender esse contexto, tá? Agora, a assistência social, que é o último, né, do tripé que a gente viu, SPA, SPA, saúde, previdência e assistência, também. A assistência, ela não é universal, porque a assistência ela é dada para quem precisa. Então, anota isso aí, puxa umas setinhas, é para quem precisa. Por exemplo, Bolsa Família. Todo mundo se encaixa? Todo mundo recebe Bolsa Família? Não, tem os critérios para receber, tá? E da mesma forma que a saúde, eu vou colocar aqui, ó, igual saúde, com relação à contribuição também. Então, ou você pode considerar que ela é não contributiva de forma absoluta, a mesma coisa, não tem algo que é direcionado ali, que eu pago direcionado para receber esse benefício de volta, ou ainda ela pode ser classificada enquanto contribuição indireta, tá? Porque eu preciso, porque eu tenho ali a minha contribuição de impostos gerais, que vai gerar um somatório de dinheiro público que vai ser investido também em assistência. Então, simplesmente aqui é a Previdência que tem esse controle direto com quem contribui e quem recebe. A saúde é universal e a assistência é para quem precisa. E essa base te ajuda a entender daqui para frente, porque agora a gente começa, então, no nosso artigo 194. Vamos ler o texto da lei primeiro, depois a gente comenta algumas coisas, já que é importante a gente conhecer exatamente do jeito que está aí, ó. Ele começa assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações da iniciativa dos poderes públicos e sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Então ele já coloca no começo, desde cara, que a Seguridade Social ela não é uma atitude isolada, ela não é uma ação, ela é um conjunto integrado, ou seja, um conjunto de ações que se conversam. Então é um conjunto integrado, tá? Que parte do poder público, mas também da sociedade. Atenção, coloca essa contribuição conjunta e ele coloca aí os três itens que estão dentro da Previdência Social que a gente tinha visto lá, o SPA: saúde, previdência e assistência. Então, a Seguridade Social, o que vai ser investido nisso, faz parte do planejamento, vai fazer parte da maneira de gerir, né, esse conteúdo todo financeiro que vai ser direcionado para essas três
vertentes. Gravou o que Previdência? Como a gente já tinha visto agora, né, há 5 minutos atrás, ficou muito simples, mas talvez no texto da lei isso tenha passado batido. Grava, SPA, é importante. Agora, essa segunda parte, que vem do artigo 194, cai bastante. E aí, é decoreba, é acostumar, é ler várias vezes, tá? Porque aqui vai tratar acerca dos objetivos. Primeiro, lê comigo o texto aqui da lei, ó. Compete ao poder público organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Olha só, poderia aparecer assim na prova, compete ao público junto, ou seja, a participação social aqui na organização da Seguridade Social? Não está escrito, são trocadilhos possíveis, tudo bem? Cuidado para não confundir com os objetivos do SUS, aqui são os objetivos da Seguridade Social. Primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. Veja que aqui é genericão. Exceto a Previdência, a gente sabe que a gente tem essa contribuição que é a condição para o acesso. Então, a universalidade ela se aplica a todos até a página 2, mas aqui é uma coisa geral e a gente vai se ater ao que está escrito aqui, tudo bem? Se falar assim bem aberto, objetivos da Seguridade, tiver escrito ali universalidade, a gente vai marcar o quê? Que é a sequência do artigo 194, que eu expliquei antes, são as particularidades quando for cobrada acerca de um item ou de outro que faz parte dentro da Seguridade Social, tá? Vamos fazer uma leitura geral para depois a gente ir repetindo várias vezes para entrando. Então, objetivos: universalidade de cobertura e de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços a populações urbanas e rurais. Na verdade, esse item conversa muito com o item anterior, porque quando a gente fala universalidade, que tem a ver muito com acesso, aqui não está querendo dizer só da parte contributiva, está querendo dizer exatamente o que linka com esse segundo item, já que historicamente a população rural ela ficou muito marginalizada dos direitos, inclusive da saúde, o que a gente mais estuda na história das políticas públicas, tá? É um pedacinho desse contexto todo. Então aqui o primeiro item faz link com o outro, então grava aqui que há direitos iguais, direitos de benefícios iguais de seguridade com população urbana ou rural. Terceiro item: seletividade e distributividade na prestação dos serviços e benefícios. Ou seja, seletividade. Por quê? Na falta de recursos, por exemplo, vão ser distribuídos, então, os benefícios aos que mais precisam. Então, a distributividade leva em conta a seletividade, tá? Mais um objetivo. Quarto objetivo: irredutibilidade do valor dos benefícios. Isso vale mesmo em crise, tá? Então, além de não reduzir, tem a reposição da inflação anual acima disso. Então, vou colocar aqui mais inflação, tá? Quinto objetivo: equidade na forma de participação do custeio. Então, grava, todas as pessoas vão custear a Seguridade, mas segundo a sua capacidade contributiva. E claro, né, quem tem mais, contribui mais, tudo bem? Grava isso, seletividade. Bom, equidade, aliás. Item 6, e não acabou, tá? Diversidade da base de financiamento, identificando-se rúbricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da previdência. Olha que no final ele enfatiza novamente que a previdência ela tem esse caráter especial que é mediante a contribuição, mas aqui já fica explícito que vários recursos vão financiar a Seguridade. Isso evita a escassez, evita a falta, né? Então a gente tem a contribuição dos empregados, a gente tem a contribuição feita pelos empregadores, a gente tem impostos diversos que vão somar aqui para engordar esse fundo que vai para a Seguridade Social, tudo bem? E ele enfatiza depois a contribuição com relação à Previdência, beleza? Vamos seguir aqui, depois a gente passa de novo por esses itens novamente. E o último objetivo, caráter democrático e descentralizado. Veja que no SUS não tem nada centralizado, essa palavra aqui, ela provavelmente vai estar errada na sua prova se aparecer, né? Da gestão, quadripartite. A gente está muito acostumado a ver tripartite. Tripartite aqui está dizendo que é um caráter democrático e descentralizado da Seguridade Social. Quadripartite. Quem faz parte desse quadripartite? Trabalhadores, empregadores, ou seja, quem trabalha, quem é a empresa, o governo e aqui que nunca aparece, os aposentados. Então aqui a gente teve alterações lá da emenda constitucional, né, 19, enfim, mas você precisa memorizar, tudo bem?
Vamos ver novamente esses objetivos, passar pelas palavras-chave novamente, porque as questões, elas vão tirar uma, colocar outra, inventar alguma para associar nas alternativas, inverter alguma dessas, então de descentralização vai para centralização, ou qualquer outra coisa que deu uma adulterada nesses itens. É assim que cai, tá? Então, antes da gente ir para o exercício que vai ser prévio ao 195, vamos dar uma passada aqui novamente, eu vou dar uma grifada em alguma coisa que nos interessa, tá? Vou dar uma voltada proposital para a gente poder revisar. Então, a gente viu que Seguridade Social, a gente tem 3 coisas dentro da Seguridade Social: SPA, Saúde, Previdência e Assistência. A gente viu que o acesso à saúde, ele é universal, ele vai ser garantido tanto pela Constituição, nos artigos subsequentes, quanto também pela sua regulamentação, tá? E com relação à contribuição, ou é uma contribuição indireta, ou é uma não contribuição absoluta, digamos assim, tudo bem? Então, não é contributiva absolutamente, ou é uma contribuição indireta. Quando a gente vai, então, universal, não contributiva ou de manutenção indireta. Quando a gente vai para a Previdência, a gente também tem a não universalidade aplicada a esse trecho especificamente. Por que não universalidade? Porque se eu não contribuo, eu não tenho direito a receber, tá? Então, ó, é para aquele que contribui e de forma regular. E aí vai ter o desconto em folha, ou para quem é autônomo, quem tem um vínculo não do tradicional, você pode colaborar à parte para ter direito aos benefícios da Previdência. Então, você percebe que a contribuição ela acontece de forma realmente direta. E, novamente, a assistência, que também não é universal, mas sim tem essa seletividade das necessidades, ou seja, é para quem precisa, de fato, tá? Ela tem a mesma característica contributiva da saúde, podendo ser considerada certa quando é não contributiva ou contributiva indireta. E essa base a gente encaixa aqui no nosso primeiro artigo, que é o artigo 194, tá? O 194 vem descrever o que é a Seguridade Social. Então, Seguridade Social é uma ação isolada? Jamais. A Seguridade Social é um conjunto de ações, e conjunto esse que é integrado, tá? Que vai juntar a participação, a iniciativa do poder público e da sociedade aplicada a essas 3 vertentes que nós acabamos de ver. SPA, Saúde, Previdência e Assistência. Vamos grifar. Saúde, Previdência e Assistência. E aí vem falando agora dos objetivos da Seguridade Social, tendo que quem tem essa responsabilidade pela organização da Seguridade Social é o poder público. E quais são os objetivos, portanto? Universalidade de cobertura e de atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços, você vai lembrar, urbano e rural, tá? Seletividade e distributividade na prestação de serviços, então na falta de recursos vai ser levado em consideração quem mais precisa, e a gente já leva a nossa mente para a assistência social. Irredutibilidade do serviço, do valor dos benefícios, então não abaixa, né? Não pode abaixar um benefício pré-concedido, tudo bem? Equidade na participação do custeio, quem tem mais custeia mais. Diversidade da base do financiamento, existem várias coisas que financiam a assistência social, não, a Seguridade Social, que evita faltar recursos, e um caráter democrático e descentralizado, não é centralizado, é descentralizado da administração, que é quadripartite. Então, a gente tem o governo, ok, mas a gente tem também o empregado, a gente tem o empregador e a gente tem o inativo, que é o aposentado. Tudo bem? Essa é a nossa revisão, não tem como errar, porque a questão do 194 sobre o artigo 194 não tem como fugir daqui. Tudo bem? Beleza? Então agora a gente vai fazer um exercício. Voltei aqui para o slide para que você possa enxergar adequadamente essa nossa questão. Ó, presta atenção. Segundo o artigo 194, o poder público organiza a Seguridade Social a partir dos seguintes objetivos, que é essa segunda parte do artigo 194. Quais são os objetivos, exceto? Então a gente tem que caçar o erro aqui. Fazer concursos é caçar erro, tá? Primeiro objetivo. Na letra A diz universalidade da cobertura do atendimento. Acabamos de ver que, ok. Seletividade na letra B e distributividade na prestação de benefícios. Acabamos de ver, né? Equidade na participação do custeio, ok. Diversidade da base do financiamento para evitar a escassez. Perfeito também. Agora, observa a letra E. Ele fala que tem um caráter democrático, e tem mesmo, e ele esquece aqui o des na frente do centralizado. Então, ele coloca que é um caráter democrático e centralizado. E a gente sabe que é descentralizado, tudo bem?
Na parte de quem participa, ele coloca comunidade, na verdade não é comunidade, né? É o trabalhador, é o empregador, é o aposentado e o governo. Então a gente tem erro aqui no final, erro no começo, a letra E realmente é a nossa alternativa a ser marcada. Mais um exercício para a gente treinar. A Seguridade Social, conforme a Constituição Federal, é destinada a assegurar os direitos relativos a 3 áreas específicas. Não pode esquecer, tá? Quais são as 3 áreas específicas? SPA, tá? Então, a gente tem saúde, a gente tem previdência e a gente tem assistência. Pode estar fora de ordem? Claro que pode, mas tem que constar esses 3. Grava, educação, não faz parte da previdência. A gente percebe que na letra A tem educação, na letra C tem educação, a letra B ainda inventa com direitos humanos, sobrando a D corretamente, sem nenhum problema para nós, tá? E último exercício para a gente encerrar o 194, tendo em vista o artigo 194 da Constituição, que versa sobre a Seguridade Social, e apesar de parecer cansativo esses enunciados, que como a gente está vendo o mesmo assunto, a gente acaba achando que, nossa, eu acabei de ler, vou ter que ler de novo, mas conforme você vai lendo o enunciado, você vai absorvendo informações que às vezes vira uma alternativa, então faz um esforço aí, tá? Então, ele versa sobre a Seguridade Social e a gente tem que fazer um complete aqui nessa frase. E é a frase: a Seguridade Social compreende um conjunto, é a descrição do início do 194, se você reparar, né? Compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa. Qual é? De quem que parte a iniciativa? A gente viu que tem 2 lados, tanto o poder público quanto a sociedade. Veja que a letra B coloca a família, que mais? E só, né? Porque, e ele coloca primeiro família em algumas letras e de algumas letras coloca nessa ordem, né? Poder público e sociedade. Na íntegra, a gente tem poder público e sociedade, mas vamos seguir o barco. Destinado a assegurar os direitos de, e a gente viu que na íntegra é SPA, Saúde, Previdência e Assistência, exatamente como está aqui na letra A. Observa que, novamente, na letra E, ele coloca educação. Na letra D, ele coloca educação. Na letra C, ele simplesmente inverte tudo e a B a gente já tinha que era a errada. Então, a grande dica aqui nesses objetivos é perceber o que não está nos objetivos e grava educação, direitos humanos, palavras essas, elas se repetem entre as questões. E se está pedindo para completar exatamente como é o artigo, você coloque, por favor, na ordem do artigo. Então, veja que no início do artigo 94, primeiro aparece o poder público, depois aparece sociedade. E o que está dentro da Seguridade Social aparece na ordem SPA, SPA, Saúde, Previdência e Assistência. Tudo bem? Fechado? Então, parte 1 aqui, nosso primeiro bloco do artigo 194. Nossa segunda parte agora é o artigo 195. Então, se você está assistindo na ordem, primeiro a gente fez uma introdução do que significa a assistência social, uma contextualizada para nos trazer base, tá? O 194 descreve o que é a seguridade, quais são os objetivos da seguridade. Nós treinamos um pouco quais são as escorregadas mais clássicas que podem acontecer. E agora vai falar do financiamento desse assunto. É importante também, tem muito mais detalhes do que o 194, eu quero que a gente leia com bastante atenção, tá? A Seguridade Social é financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta nos termos da lei. Então, observa, quem financia a Seguridade Social? Toda a sociedade. Bom, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado, Distrito, dos municípios e ainda das contribuições sociais. Então, veja que tem contribuição pública, então a gente tem aqui investimento público na Seguridade Social descrita aqui, e a gente tem as contribuições sociais. Quando a gente falou da gestão, que tem muito a ver, né, com o financiamento, que fazer a gestão tem a ver com o financiamento, a gente viu que era quadripartite, então envolvia trabalhador, envolvia o empregador, envolvia o governo e envolvia também aposentado. Então, nesse raciocínio, a gente segue aqui para falar do financiamento, que vai te ajudar a entender. O início falou que os entes todos vão participar do financiamento da própria Seguridade. Mas agora, quais são as contribuições sociais que engordam esse porquinho, então, tá? Então, a gente vai ter, do empregador, da empresa e da entidade a que ela equipara, sobre quais itens incide, então, sobre tais pessoas. Então, aqui é sobre a empresa. Vou colocar aqui só a palavra empresa para ficar enquanto representação, tá? Sobre a empresa recai o quê, tá? Recai impostos. Então, folha de salários e rendimentos pagos ou creditados,
a pessoas físicas que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Então veja que está falando dos impostos que incidem sobre a empresa, sobre o empregador, tá? E aqui não traz tantas características, ele coloca até uma forma bem aberta, ou seja, a entidade que a ela equiparar. Então, na folha de salários ali vai ter os impostos sobre folha de salários e outros rendimentos às pessoas que prestem serviços, não importa se tem ou não tem vínculo empregatício, tá? E também vai incidir a colaboração com a receita, faturamento, lucro, tá? Mas agora, quanto ao trabalhador, trabalhador que está na Previdência ou até quem contribui de forma parte da Previdência. A gente sabe que colabora com alíquotas que são progressivas, não incidindo sobre a aposentadoria e pensionistas. Isso a gente já sabia, né? Também se soma a essas contribuições os concursos de prognósticos, as famosas loterias, que delícia, né? O importador de bens ou serviços do exterior ou outra condição muito semelhante que a lei se equipara e também sobre os bens e serviços nos termos de lei complementar. Tudo isso é relevante você saber, até porque vira e mexe tem uma mudança ou outra acontecendo, tá? E aí vem alguns parágrafos. Esses parágrafos, eles são geralmente para explicar o que a gente acabou de ver. Antes da gente seguir para cá, a gente vai passar aquele nosso amarelão e aí a gente retoma novamente o texto. Bom, o 195, ele fala do financiamento da Seguridade Social. De cara, ele fala que os recursos vão vir da União, Estado, Distrito e Município e algumas contribuições sociais. Contribuições sociais essas que vão incidir sobre o empregador, então sobre quem emprega e similares, tá? Através do quê? Através das folhas de salários e rendimentos de serviços e ações que recebe ali, seja de pessoas que prestem serviços de forma formal ou até mesmo sem vínculos empregatícios, tudo bem? O que mais ainda sobre o empregador? A respeito de desconto na receita ou faturamento ou lucro. Então, isso é referente ao empregador. Agora com relação ao empregado, ou seja, ao trabalhador. Aqui a gente tem do trabalhador, a palavra-chave são as alíquotas progressivas, então esse desconto é de acordo com o valor de contribuição, só que não, grava bem isso, não incide sobre os aposentados e nem sobre as pensões. Agora, acabou o trabalhador, tudo bem? A gente falou, acabou o trabalhador, a gente tinha falado da empresa, agora foi o trabalhador, agora é outro assunto. O que mais vai colaborar com a Previdência, com engordar o porquinho da Previdência? Vai colaborar a receita de concursos prognósticos, que são as loterias, e ainda impostos sobre o importador de bens ou serviços, ou algo que se equipare, colaborando então com essa diversidade, tá? Agora vamos aos parágrafos para a gente ver o que interessa aqui, ó. As receitas do Estado, Distrito e Município destinada à Seguridade Social constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Ou seja, esses entes, eles têm que contribuir com as suas próprias rendas, eles não dependem do dinheiro da União para contribuir. E essas contribuições não incluem a contribuição que a União também fará. Então, todos os entes fará a sua contribuição, tudo bem? Grava isso. Então, novamente, as receitas dos entes abaixo da União não vai compor o orçamento da própria União, ela também vai fazer a sua contribuição. Depois, a proposta de orçamento ela é elaborada, e diz aqui na íntegra, o que não acontece muito na prática, de forma integrada. O que é integrado? A contribuição, o planejamento, o orçamento da saúde, da previdência e da assistência. Pensando que esses três vertentes se integram bastante, a gente sabe que ia ser muito útil se fosse tudo de forma integrada, mas na prática, cada um faz o seu orçamento, é aprovado pelo seu respectivo conselho e segue o fluxo. Mas como é que está escrito que eles realizam isso de forma integrada, tudo bem? Segue aqui e vamos exatamente do jeito que está escrito. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios, incentivos fiscais e etc. Por exemplo, tem aqui um empresário, esse empresário aqui, ele não está quite com as obrigações fiscais, ele não está quite com a obrigação fiscal, então ele não vai poder, contratar com o poder público, então contratar com o poder público não consegue, ele fica banido, tá?
tá? E aí o que acontece? Ele participa de licitação? Não, ele não pode participar de licitação, né? Isso acontece muito. A gente vai, faz um orçamento com uma empresa para convidar para participar, para compor o orçamento, um valor de preço, né? Uma média de preço que vai ser aberta uma licitação. Na hora que vai ver a documentação daquela empresa, ela pode ter até o melhor preço, mas por ela não estar quite com as suas obrigações fiscais, tem ali processo trabalhista, enfim, o que acontece? Ela tem o impedimento de licitar, de participar da licitação, ou seja, de contratar com o poder público. Isso acontece com frequência, tá? Além disso, além desse fato, ela não vai poder, por exemplo, pegar empréstimo, então não aqui de novo para empréstimo, não vai poder financiar, e claro, a gente está falando especificamente aqui de banco público, mas ela tem também essa penalidade, digamos assim, tá? A lei poderá instituir outras formas destinadas a fazer a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Pode-se criar, então, por exemplo, um novo imposto, se necessário for, para manter a Seguridade. Claro que tem que ser aprovado pelo Congresso. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de recurso total. Então, eu preciso ter a contrapartida. Quando eu vou fornecer um benefício, por exemplo, de assistência social a determinada população, ainda que tenha todas as regras pré-estipuladas, eu preciso ter isso já no planejamento, ter isso exatamente já aprovado. O planejamento vai descrever qual é o objetivo, vai descrever se tem ou não verba, qual a vantagem, enfim, não pode ser do além, tudo bem? A criação, por exemplo, de um benefício. 7, e a gente pulou aqui propositalmente, tá? São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Ou seja, qual que empresas poderiam ter, por exemplo, isenção de contribuição. Então, a gente pode encaixar aqui nesse pedaço as ONGs, a gente pode encaixar aqui os hospitais filantrópicos, então vão ter esse benefício fiscal. 9, parágrafo 9, olha quantas explicações acerca desse assunto, né? As contribuições sociais que a gente viu poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica. Então, as alíquotas elas não são fixas, elas variam, por exemplo, com relação à atividade econômica. Da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou condição estrutural do mercado. Aqui é simplesmente equidade na participação do custeio. Então vai ter gente que vai colaborar mais ou menos de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Não é o artigo que mais cai, aliás, o parágrafo que mais cai, mas entenda que existe essa diversidade, essa autonomia em fazer a equidade pela variação dos critérios para engordar a Seguridade Social, tá? A lei 10 definirá os critérios de transferência de recursos para o SUS e de ações de assistência social da União para o Estado, Distrito e Município, e dos municípios ainda precisa ter a contrapartida de recurso. Ou seja, a gente vai ter aqui uma lei específica trazendo mais detalhes dessas transferências. Ponto final, tá? A gente tem aqui a Lei 8142 de 90, que começa falando dessas transferências. A gente tem também a Lei Complementar 141, que fala de financiamento. Aqui está só anunciando que vai ter outra lei tratando com mais detalhes desse assunto. Aqui, apesar de serem itens novos, eu vejo, assim, pouquíssima chance de isso cair na prova, tá? Por exemplo, sobre as contribuições sociais, é proibida a moratória, ou seja, a dilatação do prazo de pagamento, né? E o parcelamento enorme, acima de 60 meses, a remissão, a anistia, que seria o perdão dessas contribuições sociais. Ainda acrescenta que algumas atividades econômicas vão ter contribuições mais específicas, e aqui o 14 diz que o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao regime da Previdência a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida. Na prática, isso quer dizer que os meses que o segurado contribuir financeiramente abaixo do salário mínimo, nesse referido mês, ele não vai ser computado para fins de contribuição, não vai ter essa computação, tá? Aqui, menos chance ainda. A contribuição prevista no artigo 5º, que eu até coloquei para você que se refere a bens e serviços, poderá ter alíquota fixada. A contribuição prevista nesse mesmo item vai obedecer outros dispositivos. Gente, isso aqui não vai ser cobrado, né, para nós, né? Não estou falando de quem estuda direito isso, direito aquilo, orçamento ali. Não, a gente está falando, né, da nossa realidade aqui dentro da saúde, tá?
No 17, a contribuição prevista nesse mesmo inciso sobre bens e serviços não integrará sua própria base de cálculo nem os tributos. Veja que mistura com o assunto de tributos e isso não é cobrado habitualmente nas provas da saúde. Aliás, se tu encontrar alguma questão sobre isso, pode me mandar, mas acho que tu não vai encontrar absolutamente nada. Não é a tendência, tá bom? A lei estabelecerá hipóteses de devolução da contribuição, exatamente desse item de serviços, a pessoas físicas, com o objetivo de reduzir as desigualdades, somente quando passado o limite, somente quando for cabível, logicamente, a devolução. Aqui só grave que há a possibilidade de tal devolução. E essa devolução não será computada na receita da receita corrente líquida da União. Então, percebe? Não se preocupe aqui. Só saiba que teve essas mudanças, a gente conheceu. Aquela leitura atenta, ok, mas cuja chance de cair é mínima, nula, praticamente. Então, eu não ficaria preocupado. Desses todos, eu me fixaria em 2. Eu me fixaria no 11 e no 14, apenas uma leitura mais atenta. O resto é aquela leitura tranquila para você saber que existe sem dor de cabeça. Tudo bem? O mais básico é antes dessas modificações, a qual você já teve, o seu PDF está redondinho. Observa isso pelas questões, não se iluda. Observa pelas questões e você vai ter a realidade, tá bom? Vamos fazer uma questão que eu quero que você treine, que você fixe, e é errando ou lidando com alternativas que te deixem na dúvida que te faz voltar exatamente no ponto que você precisa treinar o conteúdo, tá? Assinale a opção correta com base nos dispositivos relativos à Seguridade Social. Veja que aqui ele não falou, olha, o artigo tal, mas quando ele fala Seguridade Social, a gente já sabe que pode ser o 194 ou o 195. Letra A. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social não pode contratar com o poder público, mas pode, nos casos especificados em lei, receber incentivo fiscal ou creditício. A gente sabe que é não e não. Não contrata e não recebe tal benefício. Então, letra A, errada. Letra B. A Seguridade Social tem caráter democrático e administração descentralizada mediante gestão, o que a gente viu? Quadripartite e não tripartite. Então, a gente viu que era governo, que era empregado e aposentado. 4, quadripartite. Então, letra B também está errada. Letra C. Entre os objetivos da Seguridade Social, tá, vamos ver se não tem nada fora aqui. Diversidade do financiamento, identificando-se em rúbricas contábeis específicas em cada área, receitas e despesas vinculadas às ações de saúde, previdência e assistência, preservando o caráter contributivo da Previdência. Ele enfatiza aqui novamente que a Previdência ela não é universal, não. Ela é contributiva, não tem nenhum erro, tá exatamente conforme a gente viu nos artigos da Constituição. Letra C, o nosso gabarito. Agora vamos procurar o erro da D e da E, tá? A Seguridade Social, ela é financiada na forma direta e indireta pelos recursos exclusivamente provenientes do orçamento da União e Estado e pelas contribuições especiais. Então, a gente sabe que a gente tem as contribuições sociais todas, mas com relação aos entes não fica ninguém de fora. E aqui o município ficou completamente de fora. Não tem porquê, errada. E letra E. As receitas dos estados e distritos destinadas à Seguridade Social devem constar dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. A gente viu lá no comecinho do artigo 195 que dizia que as receitas desses entes todos, né, estado, distrito e município, que vai para a assistência social, consta no respectivo orçamento individual e não integra a União. Então, não é integrando, aqui faltou um não bem grandão, não integrando a União. A gente já tinha achado aqui a nossa resposta, a letra C, tá bom? A saúde é direito de todos. Bom, aqui vai falar do artigo 198. Vou trazer ele mais para frente para você, tá bom? Para que a gente possa tratar depois da leitura do devido artigo. Bom, sobre as disposições constitucionais da Seguridade Social, vamos ver o primeiro. A Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade na forma direta ou indireta, nos termos da lei, mediante recursos da onde? União, Estado, Distrito e Município e contribuições sociais, tá certo? Tá certo, exatamente como consta lá no artigo 195. Então, a 1 tá verdadeira. 2. As receitas
dos estados, distrito e município destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, do orçamento de cada um desses entes. Mas aí vem a resposta corretíssima na sequência, não integrando o orçamento da União. Olha quantos trocadilhos dá para fazer aqui. Então, nos respectivos orçamentos, tá certo. Agora, quando vai integrar a União vai ter o seu orçamento próprio, tá bom? Então, aqui tá certinha, a 1 e a 2 certa também aqui dentro do artigo 195. 3. Um dos objetivos da Seguridade Social é a universalidade da cobertura e do atendimento. Aqui já é cópia do artigo 194. Então, perceba que a gente tem aqui a 1, a 2 e a 3 toda certa, serviu de resumão para a gente ver alguns pontos importantes e a gente encerra o artigo 195. Veja, são muitos detalhes, mas eles complementam muito o que você vai estudar daqui para frente do 196 em diante. E além disso, se tiver expresso para você que os artigos da Seguridade Social vão cair, saiba que a questão vai estar enquadrada em um desses pedacinhos que nós vimos aqui. Então você pode voltar novamente, já que está separado dessa forma organizada para você, e ao seu PDF também, capricha na leitura, porque ele está ali para você gabaritar esse trecho na sua prova, beleza? Então, até mais, vamos seguir o barco. Agora a gente vai entrar na seção saúde de fato, que vai do 196 ao 200. Sem dúvida, é o que mais cai, cada palavrinha que você encontra aqui é parte de uma questão que pode cair para você, tá? Os trocadilhos são assim bizarros, você fala, não é possível, né? Que foi só esse detalhe? É possível. Então engole aqui com atenção, gruda aqui comigo, se dedica para você fazer uma boa prova, tá? Vamos lá. A gente começa aqui no artigo 196, eu trouxe aqui uma observação para você antes, para você se basear ainda mais. Lembra que a gente teve em toda a história da construção do SUS, que você vai ler com detalhes na aula de reforma sanitária, a gente teve um marco muito importante aqui no ano de 86, que foi a 8ª Conferência de Saúde. Aqui, inclusive, foi a primeira que teve a participação social nas discussões, tá? Então, a partir dali, claro que aqui no meio a gente ainda teve os SUDES, verdade, mas a partir daí já foi um pé muito fácil para a gente chegar no marco jurídico que a gente tem a partir da Assembleia Constituinte, do texto que veio da Assembleia Constituinte ao texto da própria Constituição, tudo bem? Então, essa é a primeira a ter a seção saúde de fato. Então, grava 196 a 200, esses aqui são os artigos, é o que te interessa para esse bloco da aula. Bom, artigo 96 cai bastante, ele é só esse pedacinho, vale a pena a gente memorizar, olha só. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando coloca esse primeiro trecho do artigo 196, já dá para ver aí a universalidade, dá para ver o grande ganho que veio do processo da reforma sanitária, onde deixou de ser um direito porque eu contribuo, um direito porque eu sou de tal classe trabalhadora, um direito por causa disso ou daquilo, ou porque eu posso pagar, inclusive. Não, passou a ser um direito social e ainda responsabilizou o governo pelo fornecimento das práticas que vão colaborar com a saúde. Ele vai dizer aqui como que isso vai acontecer. Esse pedacinho aqui cai demais, então grava. É direito de todos, é dever do Estado. Detalhe, esse texto aqui, ele tá ali também do artigo, faz parte do artigo 2º na lei que vai regulamentar a primeira lei orgânica da saúde, que vai regulamentar o SUS, que é a lei 80/80/90. Então faz parte do mesmo texto, tudo bem? E aí a gente vai ter alguns complementos lá na lei 80/80/90, já falo para você. Então, vamos ler aqui de novo. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E como é que o Estado garante isso? Então, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação. Olha quantos princípios estão misturados aqui no artigo 196. Quando ele fala que vai ter acesso aos serviços de promoção, proteção e recuperação, eu já estou dando a ideia aqui da integralidade. Quando eu falo de acesso universal, eu já estou dando a ideia da universalidade. Igualdade também vai ser um princípio expresso na lei orgânica
da saúde e observo o quanto eu dou prioridade aqui para as ações de prevenção de agravos, ou seja, eu enxergo a saúde não só como a ausência da doença, mas o promover saúde ganha muita importância, porque veja que por trás disso é um incentivo a condições que tornam o indivíduo menos vulnerável. E essas condições envolvem não só a ausência da doença, não, a ausência do agravo, também inclui aqui as condições sociais, os determinantes sociais da saúde, eles são vistos aqui enquanto fatores importantes a se trabalhar pelo poder público para dar saúde à população, para tornar uma população menos vulnerável ao risco. Tudo bem? Tudo aqui importa. Então você percebe aqui uma grande ampliação do direito à saúde. Quando a gente vai lá na Lei 80/90, a gente tem também a condição que o dever do Estado, ele não exclui o dever das famílias, do indivíduo, inclusive. Então, ele corresponsabiliza. Então, ele pega esse trecho aqui da Constituição e ele dá essa implementada. Veja, não é porque o Estado ele tem o dever do fornecimento de tais políticas, da elaboração, enfim, que o poder individual, o poder familiar, enfim, ele está completamente excluído. Pelo contrário, a gente sabe que a saúde ela é constituída desse trabalho em conjunto da oferta, de mudanças de hábitos, de práticas individuais, contextos coletivos que vão trazer mais ou menos vulnerabilidade. Beleza? Tranquilo? Acho que a gente destrinchou bem esse trecho aqui do 196. Opa! Vamos fazer uma questão aqui, porque ele é bem curtinho, portanto, a gente consegue passar para o próximo rapidinho. Sobre o 196, o artigo 196, vamos procurar a correta. Portanto, a gente vai corrigindo o que está nas outras. Ó. A saúde é direito daqueles que não possuem plano de saúde. Então, quem possui não tem direito à saúde? Não. Letra B. A saúde é direito daqueles que pagam INPS? Já foi, né? Agora não mais. Letra C. A saúde é direito daqueles que contribuem com a Previdência Social? Cadê a universalidade? Não também. Letra D. A saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos, além do acesso universal e igualitário e de serviços de promoção, proteção e recuperação. Na verdade, é a cópia do próprio do artigo 196 aqui, sem nenhum erro, letra D. A saúde não é direito assegurado constitucionalmente, a gente tira a letra E sem medo de errar, tudo bem? Então, agora a gente vai para o nosso próximo artigo. É tão curtinho que eu não vou fazer um bloco ali só para ele. Vamos para o artigo 197, beleza? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Então é do poder público a responsabilidade de fazer a fiscalização, o controle e a regulamentação. Detalhe, a execução, eu vou ter depois a abertura ao direito privado. Eu vou ter a assistência privada, não é obrigatória, mas eu posso ter a assistência privada, mas no momento da execução, no momento do planejamento, da fiscalização e controle, a relevância é pública, tá? Devendo sua execução, e aí vem o que a gente falou agora, ser feita diretamente, ou seja, pelo próprio poder público direto, ou através de terceiros, ou ainda pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, cuidado com esse trocadilho de verbos que pode aparecer. É a execução que está aberta ao direito privado. Tudo bem? Tranquilo? Segue aqui para a nossa questão. Cabe ao poder público, de acordo com a Constituição, e a gente vai julgar essas alternativas aqui. Letra A. Cabe ao poder público destinar recursos, controlar e administrar os recursos de saúde. Presta atenção que a gente vai encontrar a nossa melhor resposta aqui, tá? Porque o que estava escrito lá no 197? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, as ações, né? E cabe ao poder público dispor sobre a sua, é quase um complete, estava escrito assim lá, regulamentação, fiscalização e o controle, tudo bem? Quando fala regulamentação e fiscalização e controle, esse controle pode ser direção ou alguma coisa assim, mas perceba aqui na letra B, ó, regulamentação, fiscalização e controle. Claro que aqui está em forma de verbo, mas você percebeu que foi exatamente um copia e cola? É quase que uma questão de complete, tá? E como é que eu sei que tem que ser assim tão literal? Porque, ó, de acordo com a Constituição, capítulo 2 e o artigo 197. Então, aqui ele está te dizendo da onde que ele está tirando exatamente esse trecho, tudo bem? Esse trecho do 197 não fala dos recursos
de saúde, fala? Não, não fala. Aqui não fala em como cumprir as ações de saúde, fala? Não fala. Aqui não fala, de incrementar recursos, ou ainda mais a última que diz que todas estão corretas. Então aqui, veja que foi literal. O 197, ele se foca em dizer que as ações de regulamentação, fiscalização e controle é de relevância pública, a execução, ela está aberta ao sistema privado também, certo? Bora para o nosso artigo 198. Aqui é a base dos princípios que a gente vai ver lá na Lei 80, 80, 90. Portanto, chove questões aqui para todas as áreas, tá bom? Então, presta atenção aqui, gruda direitinho aqui comigo. As ações e serviços públicos que integram a rede regionalizada e hierarquizada, olha só que interessante, aqui já vai ser um princípio, na verdade, que está expresso. As ações, elas não estão isoladas, elas estão conectadas numa rede. As ações estão conectadas numa rede, que a gente fala RAS, Rede de Atenção à Saúde. E essa rede, ela tem sim alguma hierarquia. Então a gente vai ter os serviços de maior complexidade aqui no topo e os de menor complexidade que vai ter mais volume. Então a gente vai ter uma atenção primária, uma atenção secundária, uma atenção terciária, etc. Então existe uma hierarquia dos serviços. Hierarquia não de importância, hierarquia com relação à densidade tecnológica, a densidade do serviço na qual oferece. Então aqui está só anunciando, sem grandes detalhes, que as ações e serviços, elas não estão ali pairando, voando no vácuo quântico, não. Elas estão dentro de uma rede integrada, tudo bem? Uma rede que é também hierarquizada, tá? E elas vão constituir um sistema único. E quais são as diretrizes, portanto, dessas ações e serviços? Primeira diretriz, DAP, é o DAP, tá? É o DAP. Descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Mais calma, tá? Descentralização, e aí pode aparecer centralização e todo e qualquer trocadilho, e essa parte de baixo também acontece muita troca. Descentralização com direção única em cada esfera. Então eu tiro da mão só da União, eu descentralizo para Estado e para município, e em cada esfera existe uma direção única. Por exemplo, na esfera estadual, eu tenho a Secretaria Estadual de Saúde. Na esfera municipal, eu tenho a Secretaria Municipal de Saúde. Então, existe a descentralização? Sim, é uma diretriz, tá? Mas a partir dessa descentralização, eu tenho uma esfera única, uma direção única em cada esfera. Não uma esfera única, eu tenho uma direção única em cada esfera. E acontece vários jogos de palavra nas alternativas, tá? Agora, a segunda diretriz, DAP. Atendimento integral, que seria, então, a integralidade. A integralidade quer dizer, eu envolvo aqui todos os serviços possíveis de todas as densidades para a oferta das ações e serviços de saúde. Acontece que eu dou prioridade para as ações preventivas, porque eu quero que o indivíduo não adoeça, que ele tenha realmente saúde, tá? Sem prejuízo dos serviços assistenciais. É uma prioridade não porque é mais importante, mas é porque é mais relevante para o indivíduo não adoecer. Mas na medida que há população doente que precisa de serviço, eu não posso dar prioridade para a prevenção e não dar prioridade para a necessidade de prestar serviço de assistência, tudo bem? É isso que está dizendo aqui, tá? E participação da comunidade, a gente sabe que a gente vai encontrar mais detalhes sobre a participação da comunidade na Lei 8142 de 90, por exemplo, e outras resoluções e outros documentos que falam dos conselhos de saúde, mas isso a gente encontra depois em aula própria. Então, a participação da comunidade, mais o atendimento integral, mais a descentralização, são diretrizes, tudo bem? Tranquilo? Bora! O SUS será financiado, e agora começa os parágrafos do artigo 198, nos termos do artigo 195, o que era o 195 mesmo? No 195 a gente falava da Seguridade Social, no 195 a gente falava do financiamento da Seguridade Social, que ia ser feito por todos os entes, mais algumas contribuições sociais, lembra disso? Contribuições do empregador, contribuições do empregado, sistema de prognóstico, as loterias, impostos sobre importador, enfim, ali trazia várias fontes de financiamento. Veja que aqui ele mencionou, como você já estudou, tá, mamata, tranquilo, tá? Então, o SUS será financiado nos termos do artigo 195 com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, Estado, Distrito e Município, além de outras fontes. A gente viu a diversidade de recursos no artigo 195. E ele traz aqui
algumas observações, tá? No caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro não pode ser inferior a 15%. Então, ele já coloca o percentual de investimento na saúde aqui pela União. Detalhe, aqui a gente tem algumas alterações, não nesse texto, mas a gente teve a emenda complementar de 29, né, que trouxe que a União ela tem que corrigir esse valor, então tem uma correção monetária, tá? Anual desse investimento à saúde, e essa correção tem a ver com a variação do PIB, tudo bem? Depois a gente vai ter outras regulamentações que vão trazer alguns percentuais para as demais esferas. Por exemplo, o Estado vai ficar com pelo menos 12% de contribuição e o município vai ficar com pelo menos 15% das suas receitas líquidas para a saúde. Então, a gente tem os 3 percentuais, mas aqui expresso na Constituição aparece só o da União. Então, União, 15% é o que você tem que memorizar para cá, tá bom? Depois, no caso dos estados, o produto de arrecadação se refere aos artigos 157 e 159. O que ele faz aqui? Expresso aqui na Constituição, ele não coloca o percentual que eu já te adiantei de outras aulas que a gente vai ter sobre financiamento. Aqui ele só diz assim, ó, o que a União vai investir tem a ver com esses impostos descritos em outros artigos da Constituição. Depois, o que o município vai investir depende desses e desses impostos que vai vir também descritos aqui na Constituição. E aí depois a gente já sabe do percentual adequado. Mas quais são esses artigos? Só para a gente ter uma noção aqui geral, tá? Veja, que do Estado ele cita o artigo 157 e o 159, que fala de vários impostos que vão colaborar com o financiamento do Estado à saúde, tudo bem? Então, o 155, artigos do artigo 155 e 157 e 59, né? Então, o 155, impostos diversos, impostos, transmissão de causa-mortes, doação de qualquer bem de direito, operações relativas à circulação de mercadorias, etc., tá? Inclusive de propriedade de veículos automotores. Olha os nossos impostos aqui, que a gente que é dono de carro paga os nossos impostos aqui. Parte vai para a seguridade com relação ao Estado. Então, o artigo 55 fala de vários impostos, o artigo 157 de outros impostos, não precisa fixar aqui, só para você entender de onde vem, tá? O produto de arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente da fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem. Depois, 20% do produto de arrecadação de impostos que a União instituir no exercício da sua competência. Não precisa decorar isso daqui. Eu só quero que você saiba que esses artigos que a gente está vendo aqui, que se refere à contribuição do Estado e depois vai ter do município, são outros artigos da Constituição que fala sobre os impostos que vão colaborar com a contribuição à saúde do Estado. Ponto final, tá? Depois do 159, atenção, o 159 ele vale tanto para o Estado quanto a gente vai ver para o município. Então, 159. A União entregará produto da arrecadação de impostos sobre proventos de qualquer natureza sobre produtos industrializados, arrecadação de impostos sobre produtos industrializados 10% aos estados e ao distrito proporcionalmente ao valor das respectivas exportações. Então, não precisa ficar decorando isso daqui, só entenda que são impostos que vão colaborar, tá? Com o dinheiro do Estado. Então, a gente viu que o Estado é o 155, o 157, grava esses números, tá? E o 159. E agora o município, não é o 155, é o 156. Não é o 157, é o 158 e bate o 159, tudo bem? Só para você saber da onde vem. Não vamos ficar decorando tais artigos, tudo bem? Aqui fala de propriedade predial, aqui fala de vendas a varejo, de combustíveis líquidos. Olha o combustível aqui, vai colaborar com o município. E de outros impostos, vários coloquei ali no seu PDF para você dar aquela lida mega rápida, simplesmente para entender da onde sai esse valor que vai ser de contribuição do município, perceber que o 159 integra as duas colaborações e vai ser suficiente, beleza? Então, a gente tinha visto até aqui. Depois, lei complementar, que será avaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá. Aqui a gente está falando de financiamento, ele vai falar dos percentuais do Estado e do município que não estava descrito aqui na Constituição. E que lei complementar é essa? A lei complementar, que vai tratar desses detalhes todos, é a Lei 141 de 2012, que a gente tem atualmente, e que a gente vai usar uma aula
aula própria que vai tratar do financiamento do SUS, tudo bem? Então, esses detalhes que eu já te trouxe para adiantar, os percentuais, vai ser tratado com carinho dentro de uma aula própria de financiamento, tá? O que mais? Essa lei complementar vai tratar dos critérios de rateio, vai tratar das normas de fiscalização, avaliação e controle de despesa nas esferas. Então, perceba que aqui é só o anúncio que vai vir uma lei complementar que vai tratar do financiamento do SUS com mais detalhes. Ponto final, tá? O 198, os gestores locais do SUS, e agora vai vir uma leva falando de ACS e de ACE, o que é muito importante para tais cargos, mas pode ser cobrado para qualquer um, até porque aqui está dentro da Constituição do artigo 198, tá? Os gestores locais do SUS podem admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público. Veja, aparece às vezes nas questões que pode ser processo seletivo público ou outro tipo de qualquer processo. Aparecem outros nomes ali, mas aqui está expresso. Se for segundo a Constituição, você vai seguir o texto que tem aqui na Constituição, tá? Como é que está dizendo, então? Que o gestor o gestor local, não é o gestor federal, não é o gestor estadual, é o gestor local. A gente está falando de município, tá? Vão poder admitir, dentro de município, estou falando do gestor da unidade, tá? Vai poder admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público. Então, vão trabalhar nas unidades locais. Então, eu estou falando do gestor mais local possível, estou falando do município, de acordo com a natureza e complexidade das suas atribuições. E depois vai vir uma lei específica dispor sobre o regime jurídico e várias características desse cargo. Então, essa lei que vai vir é a Lei 11.350 de 2006, que teve todas as suas alterações, tá? Que já está nas portarias de consolidação, que é a legislação própria desses cargos. Então, essa legislação, e aqui é só o prenúncio, vai tratar dos planos de carreira, da regulamentação e etc. Tudo bem? E aqui diz, que compete à União, nos termos da lei, prestar assistência complementar aos estados, distrito e município para o cumprimento do piso salarial. Nessa lei está dizendo que a responsabilidade do vencimento, assim, da parte mais básica desses salários é da União. Agora, que os estados, municípios, eles entram com outros adicionais para compor o salário final desses cargos, tudo bem? Então, existe essa parceria, mas a parte básica, ela vem de fato da União. E essa lei específica do cargo vai trazer todo o detalhamento necessário. Fechado? Segue aqui o barco. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento de ambos os cargos, aqui a ACS, serão consignados no Orçamento Geral da União. Veja, é responsabilidade da União, já está no seu planejamento financeiro, tá? E existe aqui um piso interessante, olha só. O ACS e o ACE, o vencimento não pode ser inferior a 2 salários mínimos. O que a banca coloca aqui nas provas? Altera, né? Esse número, coloca números diversos aqui. Então, 2 salários mínimos é realmente o mínimo do vencimento desses 2 cargos, o que vai ser repassado aos municípios, aos estados e ao distrito, e que tais entes vão colaborar com o acréscimo de outras vantagens, benefícios, inclusive aí financeiros, para compor uma remuneração melhorada e mais atraente, mais digna a tais profissionais, tá? Outra vantagem aqui destinada aos 2 cargos. Os 2 cargos, por causa dos riscos que desempenham, veja que esses riscos, está dizendo lá na lei que regulamenta a profissão deles, que são riscos pertinentes, que são riscos que são, vou colocar aqui, permanentes, para entender que não são riscos eventuais, já que a NR15, que é quem traz a questão da insalubridade e tal, ela coloca como requisito para o recebimento de uma insalubridade que a exposição ao risco ela seja constante, tá? Ela não seja uma coisa ocasional, rara, enfim, tá? Então, esses 2 cargos, eles vão, por causa dos riscos que eles desempenham na sua atividade normal, ter direito, então, à aposentadoria especial e ainda ao adicional de insalubridade, que vai somar a esses vencimentos, tá? Bom, os recursos financeiros repassados pela União aos outros entes por pagamento de vencimento ou qualquer outra vantagem não serão objeto de inclusão no cálculo para fim do limite de despesa com pessoal. Grava isso, tá? Então, esse dinheiro que sai da União e que chega aos estados, distrito e município, cujo objetivo é pagar
a parte básica desses 2 cargos não será incluído, esse recurso incluído para fins de cálculo de despesa com o pessoal, para fim de limite de cálculo. Gravou isso? É importante, é literal as perguntas aqui, tá? Lei federal instituirá pisos salariais profissionais nacionais para a galera da enfermagem, então enfermeiro, técnico e auxiliar, isso aqui então ali é constitucional, tá? Então, a serem observados por pessoas jurídicas de direito público e privado, até porque são quem vão pagar os pisos de fato. Então, aqui na Constituição já está escrito que é necessário que haja um piso também para tal categoria e precisa de uma lei complementar, uma lei que venha regulamentar esse assunto em específico, tá? Lei federal. A União, Estado, Distrito e Município, até o final do exercício financeiro que for publicada essa lei, a lei anterior, adequarão a remuneração dos cargos ou dos respectivos planos de carreira quando houver para atender os tais pisos. Aqui a gente está falando da enfermagem novamente. Então, havendo uma lei federal que se estipule um piso, vai ter que ter as alterações nas remunerações daí para frente em todos os entes. Tudo bem? Bom, compete à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira, ou seja, prestar ajuda financeira a mais, complementar aos outros entes, ao Estado, ao Distrito e ao município e às entidades filantrópicas ou prestadores de serviços que são contratados com o SUS, desde que se atenda no mínimo 60% dos pacientes pelo SUS. Então, veja que tem ali uma bonificação quando pelo menos 60% dos pacientes de uma determinada instituição está sendo somente para SUS, aberto somente para SUS, tá? Para o cumprimento dos pisos salariais. Então, para colaborar, para que seja um incentivo até mesmo para se pagar esses pisos salariais, é necessário que haja aqui essa condição de atendimento de pelo menos 60% dos pacientes somente SUS. É um incentivo financeiro para esse piso nessas condições. E o nosso último pedacinho para a gente entrar na questão, os recursos federais destinados ao pagamento da assistência financeira complementar que a gente acabou de ver, bem como os prestadores de serviços contratualizados que atendam 60% dos seus pacientes pelo SUS, quer dizer, ele repetiu tudo de novo, não precisava, né? Era só emendar. Do que trata o artigo anterior, serão consignados no orçamento geral da União. O que ele quer dizer aqui? Que esse incentivo financeiro prometido às instituições e etc., que atendem 60% só de SUS, e que esse incentivo tem a ver com o cumprimento dos pisos salariais dos profissionais, isso tem que estar já no planejamento da União, isso tem que estar ali já consignado esse planejamento. Só isso, dá para emendar, fazer uma coisa só. Mas não é assim, a gente fez do jeito que está escrito, porque é assim que vem na prova, e agora a gente vai fazer questões para que você fixe esse conhecimento. Faz comigo essa questão aqui, ó. É a correta que a gente busca. O Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, vetada na forma da lei a participação da sociedade no processo de formulação, monitoramento, controle e avaliação dessas políticas, né? Esse artigo aqui, ele foi algo pedido aqui a mais, ele cita até alguma coisinha ali do artigo 193, ou seja, para trás do que a gente estudou, mas ele está misturado com uma questão que pede exatamente o trecho coerente com a nossa aula, tá? A gente tem aqui a ordem social como a base, né, como objetivo, né, a ordem social como objetivo bem-estar, justiça social e etc. E aí, no parágrafo único que trata aqui do artigo 196, a gente tem exatamente conforme está nessa alternativa com a devida correção. E lá diz assim, ó, o Estado vai exercer a função de planejamento das políticas sociais, assegurada na forma da lei, claro, a participação da sociedade no processo de formulação, monitoramento, controle e avaliação. Então, cadê a nossa exceção aqui, né? Sendo vedada? Não, sendo assegurada. Então, agora você já sabe um detalhe importante num artigo para trás, que não é necessário ir lá fuxicar, estudar ele inteiro, simplesmente aqui está garantida a participação popular no que diz respeito a esse assunto. Simples assim, tudo bem? A gente está falando de políticas sociais geral e a participação social ela é bem-vinda, desejada e não proibida. Dá para fazer pela coerência, né? Letra A está errada. Vamos para a letra B. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações das iniciativas do poder público e da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos apenas da assistência social. A gente sabe que é a iniciativa do poder público e sociedade, mas que tem a ver com a saúde, com a previdência e com a assistência. Por isso que tá errado, lá tá demais, de pequenininho, né? Tá restringindo demais. Letra C.
A Seguridade Social não será financiada pela sociedade, a gente viu isso aqui no artigo 195. Então, a Seguridade ela é financiada pela sociedade, né? E a gente tem os recursos da União, do Estado, do município e do distrito e as contribuições sociais, não é que a gente viu? Sociais aqui também. Então, errada. Letra D. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, ou seja, não está perdido, está dentro da rede, essa rede tem organização, está tudo perfeito. A alternativa D. E agora, qual será o erro daí? São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor no termo da lei sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle. Até aí tá lindo, né? Sendo vedada a sua execução através de terceiros, no caso de direito privado. A gente sabe que a execução é permitido o direito privado participar. Tem regras de forma complementar, a gente tem vários detalhes, mas existe de fato essa permissão. Tudo bem? Então, essa tá errada, a gente já tinha encontrado a nossa alternativa certa e a gente encerra mais uma parte relativamente longa desse conteúdo. E bora seguir, que temos mais um pedaço ainda para estudar acerca da seção saúde. Até mais! E aqui a gente tem grande incidência das questões. A gente continua dentro da seção saúde, mas agora a gente já está no artigo 199. E começa a falar da participação da iniciativa privada e tem várias pegadinhas clássicas. Tenho certeza que você não vai errar depois dessa aula. Vou colocar aqui a tela para eu enxergar bem direitinho. Eu quero que você acompanhe comigo primeiro o texto original. A assistência à saúde, ela não é proibida a iniciativa privada. Quando a gente fala em assistência à saúde, lembra? Eu estou falando da execução. A execução, ela é livre à iniciativa privada. Não é livre de qualquer forma, tem várias regras. Então, as instituições privadas, elas não são obrigadas, mas elas podem participar na forma complementar, do jeito que eu estou dizendo aqui, onde o trocadilho clássico é a forma suplementar, tá? Tem que seguir as diretrizes do próprio SUS, tem que ser mediante contrato de direito público ou convênio e ainda preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Preferência, não é proibido, é preferência. Então aqui a gente tem algumas regras. Primeira, existe a autorização da participação na iniciativa privada? Sim, até porque está dizendo aqui em cima que ela é livre, desde que aconteça na forma complementar, obedecendo às diretrizes do SUS, na forma de contrato de direito público ou convênio e com preferência às entidades filantrópicas, tudo bem? E a sem fins lucrativos. É o que manda aqui no 199, que cai um monte de questão sobre isso. E agora algumas observações, ó. É proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. O que é subvenções? É transferência de dinheiro para cobrir despesa do custeio. Então, se eu tenho o dinheiro público, não é que a instituição não possa fazer parceria com o SUS, ou seja, ela é privada nessas condições, com fins lucrativos e tudo, não é que ela não possa fazer parceria, mas olha só, eu não posso destinar recursos públicos para auxiliar as despesas habituais ou qualquer vantagem dessa forma para essas tipos de empresa. Eu não posso financiar essa empresa com o dinheiro público, tudo bem? Outra proibição, é vedada a participação direta ou indireta de capitais estrangeiros na assistência ao país, exceto nos casos previstos em lei. Então, assim, regra geral, o dinheiro estrangeiro, o investimento estrangeiro para assistência à saúde no país, a regra geral é que é proibido. Mas as exceções formam uma grande lista. E essas exceções, elas estão na outra lei, na primeira lei orgânica da saúde, onde a gente encontra ali uma lista de exceções que vão contrabalancear e te fazer escorregar se você não prestar atenção do jeito que isso está colocado, sendo posto isso no seu enunciado, na sua alternativa, tudo bem? Então, regra geral, sim, o dinheiro estrangeiro ele é proibido para investimento na assistência à saúde do país, exceto toda aquela lista que está na lei, que a gente vai ver a primeira lei orgânica da saúde, que é a lei 80, 80, 90, tudo bem? Coloquei aqui só para você ver quais são essas exceções que a gente vai estudar com calma depois na devida lei, mas para você não ficar perdido, tá? Então, como é que tá isso aqui? Lá no artigo 23, aqui a gente tá na lei 80, 80, 90, aqui a gente está tratando das exceções. Ó, é permitida a participação direta ou indireta
inclusive de controle de empresas ou de capital estrangeiros na assistência à saúde nos seguintes casos. Então, a Constituição Federal diz, isso aqui é proibido, exceto, babababá, aqui está o nosso exceto, tá? Pode ser doação de organismos internacionais vinculados à ONU, de entidade de cooperação técnica, financeira e empréstimo. É permitido, então, nessa lista de exceção, pessoas jurídicas que vêm aqui para instalar, operacionalizar ou explorar o quê? Hospital geral, até mesmo filantrópico, hospital especializado, policlínica, clínica especializada, ações e pesquisas de planejamento familiar, que é onde chove a maioria das questões quando colocam essas exceções. Serviços de saúde que são mantidos sem finalidades lucrativas para atender os seus próprios empregados e dependentes sem ônus para a Seguridade Social e ainda outros casos em legislação específica, que dá a brecha aqui, então, para outras leis trazerem mais detalhamentos. Então, de novo, regra geral. Isso aqui a gente vai decorar quando a gente for estudar a Lei 80/80/90. Regra geral, não é pré-requisito, não é proibido totalmente esse investimento estrangeiro. Só que na Constituição diz, a regra geral básica é proibido e as exceções vêm na Lei 80/80/90. Mas isso não é absoluto por causa da lista de exceções. Se não tivesse exceção nenhuma, proibição absoluta. Isso não é real, só cuidado com o jeito que está escrito na alternativa ou no enunciado. Aí você não erra mais, tá? Mas esse detalhamento a gente vê na aula específica, só saiba que tem essa lista de exceções. Ainda dentro do 199, para a gente emendar com o 200, a lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas, para quê? Para transplante, pesquisa, tratamento, coleta, transfusão de sangue, etc. O que eu preciso decorar daqui? Simplesmente que vai ter uma lei específica que vai tratar desse assunto. Aqui a gente está na Constituição Federal, aqui a gente não está em detalhamento de praticamente nada. Até mesmo as diretrizes, nós vimos no começo do 198, ele deu ali 3 grandes diretrizes que depois vai ser totalmente destrinchado em formas de princípios lá na Lei Orgânica da Saúde e também na segunda lei também que trata da participação da comunidade. Então, isso vai ser detalhado depois. E aqui, novamente, ele levanta um assunto e diz, vai ter uma lei que vai tratar disso posteriormente. Só para você saber que consta, já que o assunto é vinculado, sim, com a saúde. Lembrando que é a Força Aérea Brasileira que realiza o transporte aéreo de órgãos, etc., para transplante, só a fim de curiosidade. Vamos para o nosso artigo 200 aqui, Aqui a gente vai tratar das atribuições do SUS. É uma listona, a gente tem que memorizar, a gente tem que se acostumar com o que está escrito, e aí a gente vai e volta várias vezes que for necessário ao longo das questões para fazer essa memorização, tá? Então, compete ao SUS as seguintes atribuições. O SUS é responsável por controlar, fiscalizar o quê? Procedimento, produto, substância de interesse para a saúde. O que aparece na prova? Substâncias de interesse ou não para a saúde, de interesse para a saúde. E participar, veja que não é sozinho, é participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Tá, que mais? Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. Então, só uma observação aqui em cima que me veio na mente. Essa fiscalização, por exemplo, toda, de imunobiológico, de medicamentos, etc., a gente tem aqui um grande exemplo, que é a Anvisa, tá? A gente pode ter o exemplo aqui da Anvisa. E aqui a parte de baixo, só para te lembrar, que essa execução das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador, isso aqui é totalmente exemplificado ali na Lei 80/80/90, onde tudo importa, tá? Até mesmo a definição de tais palavras é bastante cobrada. Então, é competência do SUS, todo esse controle, fiscalização e etc., do que interessa para a saúde, da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos, e ainda executar as ações dessas vigilâncias sanitária, epidemiológica e também saúde do trabalhador. Que mais são atribuições? A ordenação de recursos humanos da área da saúde, caso contrário, quem que vai executar as programações todas? Também é atribuição. Participar da formulação de política e execução das ações de saneamento básico, veja que ele participa. O SUS vai fazer sozinho a ação de saneamento básico? Não, então ele faz junto com outros setores, que a gente tem a intersetorialidade, aqui em vários pontos também.
Incrementar, então, é função do SUS, é atribuição do SUS incrementar dentro da sua área o desenvolvimento científico, tecnológico, a inovação. Então, aqui a gente tem os centros de pesquisas, as bolsas dos próprios pesquisadores, pode incluir aqui a bolsa dos próprios pesquisadores, né, e financiamentos relacionados a esse fim de investimento na saúde mesmo. Fiscalizar e inspecionar o quê? Alimentos, compreendendo o seu controle nutricional, bem como bebidas e águas, para o consumo humano. Esse finalzinho também é mudado muito em prova. Aqui, novamente, a gente pode ter o exemplo da Anvisa, a gente pode ter também o exemplo do Inmetro. Então, aqui, órgãos responsáveis que atuam em prol dessas atribuições do SUS. Também é função do SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda, e aí você vai ter que gravar que é a palavra-chave, que são os produtos, isso tudo é com relação aos produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, tudo que afeta a saúde direto ou indiretamente, você percebe que tem a participação do SUS. Grave essas palavras-chave. Então, o SUS se mete nesse assunto de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos? Sim, faz controle, fiscalização, transporte, guarda, etc. Tá? E colaborar na proteção do meio ambiente, colaborar junto com outros setores, nele compreendido o trabalho. Lá na Lei 80/80/90 também a gente vai ver que toda vez que se falar em meio ambiente, coloca-se o trabalho aqui enquanto possibilidade desse olhar, já que o trabalho a gente tem vários riscos aqui que afetam a saúde do trabalhador, que podem afetar, né, a saúde do trabalhador. Tudo bem? Então esse artigo 200 é ler e reler várias vezes, é fazer muitos exercícios, que se trata basicamente das atribuições, e o que a gente viu anteriormente vai se tratar da iniciativa privada com várias e várias observações, inclusive sobre investimento de capital estrangeiro, também entra no anterior. Eu quero fazer essas questões aqui com você para a gente praticar. De acordo com o que a gente tem na Constituição Federal sobre saúde, então a gente já sabe que a gente está nesse limite aqui. Vamos julgar as alternativas. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, exatamente conforme o artigo 199. Perfeita, né? Segundo item aqui, as instituições privadas podem, não são obrigadas, mas podem participar de forma complementar, tá certo, do SUS, segundo as diretrizes desses é o SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, perfeito, preferencialmente as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos, exatamente como descrito lá. Então tá tudo certinho. Vamos julgar a terceira. A gente já viu que a gente tem duas certas aqui iniciando as questões, né? O Estado deve fomentar quer dizer incentivar, né, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. A gente viu que essa destinação de verba para isso, ela é vedada, e não fomentar, deve vedar, deve proibir ou algo assim, tá? Então essa terceira aqui tá errada, então a gente tem a letra D. Mais uma aqui, Assinale a correta sobre o 199, veja que a gente está mesclando aqui o 199 e com o 200 também. E o assunto é a iniciativa privada. Letra A. As instituições privadas podem participar de forma complementar do SUS, mediante contrato de direito público ou convênio, sem estabelecimento de preferências. A gente viu que tem preferências às entidades filantrópicas e tem preferências de sem fins lucrativos, certo? Então, aqui a letra A não condiz. Letra B. A lei disporá sobre as condições, vai ter uma lei específica que vai tratar desses assuntos aqui. Quais assuntos? Remoção de órgãos, tecidos, substâncias humanas para transplante, pesquisa, tratamento, coleta, transfusão de sangue e derivados. Não está trazendo nenhum detalhe sobre isso, está só dizendo, anunciando que vai ter uma lei que trata sobre isso, tá certo? Perfeito, tá o texto exatamente da Constituição do parágrafo 2º do artigo 199. Olha a letra C. É facultativa a participação direta ou indireta de empresa ou capital estrangeiro na assistência à saúde ao país. Então, como que é o enunciado? Eu estou falando da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que é proibido, vetado. Tem as exceções na Lei 80/80/90? Tem, mas a base é a Constituição. Então, aqui é proibido, vetada essa participação, vedada essa participação, tá bom? Letra C, não. E letra D, que a gente já sabe também que não, é proibida a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às instituições privadas
com ou fins lucrativos. A gente tem lá no parágrafo 2º essa proibição de destinação de recurso público para as instituições privadas, só que é com fins lucrativos. Com esse sem aqui não existe no texto original. Então aqui, errada, a gente já tem a nossa resposta. E por fim, para a gente encerrar com chave de ouro, qual é o conteúdo do 196 da Constituição Federal? Olha como é que ele trouxe, né? Ele traz aqui o grande direito da saúde às pessoas. Ele traz que a saúde é direito das pessoas, né? E é dever do Estado, tá? E aí ele fala que o Estado vai fazer políticas públicas, que vai reduzir riscos e etc. Esse artigo 196, que eu já sei que o assunto dele é saúde. Eu falo sobre educação gratuita? Não. Eu determino que a segurança pública, eu falo de segurança pública? Não. Eu asseguro o direito à saúde como um dever do Estado? Opa, aqui sim, né? Garante o direito à liberdade de expressão, ou o Estado ele é responsável pela preservação do meio ambiente. Então, aqui bastava você lembrar que o 196 está nesse bloco da seção saúde, que ele introduz o SUS enquanto direito às pessoas, todas as pessoas. Então ele fala da universalidade, ele fala que essas políticas que serão feitas têm a ver com a promoção da saúde, prevenção de agravos, ele traz a integralidade, ele traz a igualdade, então ele já anuncia como que vai ser esse SUS que a gente vai ver pela frente. E aí a gente consegue encerrar com qualidade todos esses artigos necessários à sua aprovação. E agora, na sequência, eu te indico que você assista a Lei 80.80.90, 8142, claro, sempre quando pertinente ao seu edital, mas esse início traz uma ordem inteligente para que você consiga entender melhor o processo de formação e ir assimilando os conceitos de SUS com cada vez mais leveza, com cada vez mais praticidade. Tudo bem? Espero que tenha sido ótimo para você, que você, se tiver dúvida, por favor, ou me pergunta pelo fórum, ou ainda você pode me acompanhar e me perguntar livremente lá pelo direct, @enfermagem-e-SUS. Será um prazer te ajudar, te acompanhar nesse processo e que você tenha resultados excelentes. Vale a pena se dedicar nesse processo de preparação para que o seu resultado seja assim, para valer assim cada centavo, cada minuto, sabe? Cada momento de dedicação. Então, isso vai ser fruto do que você plantar a partir do momento que você decide prestar um concurso, tá bom? Um enorme abraço para você. Até mais.